Quero abrir a meditação de hoje, lendo um texto que está lá em João, do versículo 25 em diante diz assim, João 6, 25 em diante diz assim: E achando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, a este o Pai, Deus, o selou. E lá no 33 diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Interessante que é comum termos uma preocupação em adquirir o pão, né, o pão de cada dia, e as pessoas ficam tão preocupadas com isso, que é comum a gente ouvir frases do tipo, tem que trabalhar, porque se eu não trabalhar, como é que vou manter a casa? E coisas do gênero, né? Como nós vamos nos vestir, como nós vamos, né, adquirir alimento, e enfim, são todas umas situações, né, que requer que trabalhemos para adquirir uma maneira de comprar aquilo que precisamos. E ao analisar esse texto, parece que Jesus está falando que a gente não precisa fazer isso, né? É como se alguém pudesse dizer assim, ué, se ele estivesse no nosso meio todo o tempo, fisicamente, multiplicando o pão, eu não precisaria trabalhar, né? Eu ficaria só ali aos pés do Senhor, ouvindo, meditando no que Ele está falando e tudo mais. Mas eu preciso trabalhar, tá certo? Nós precisamos trabalhar. Em momento algum o Senhor nos isentou do trabalho, pelo contrário, em outra citação, Jesus disse, né, meu pai trabalha até hoje e eu também. Estão fazendo menção do trabalho. Então, o que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Porque nós olhando o texto, o Senhor está dizendo, vocês devem trabalhar por uma comida que não perece. Isso nos faz lembrar de Isaías 55, 2, né? Que diz assim, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E hoje o mundo ele empreendeu um sistema que facilmente, se as pessoas não estiverem, né, ligadas à palavra de Deus, ao trono de Deus, as pessoas acabam trocando, né, o alimento espiritual pelo alimento material. E hoje nós observamos aí uma fome muito grande de amor, uma fome muito grande de justiça, uma fome muito grande de paz, uma fome muito grande de saúde, uma fome muito grande de liberdade, na qual só encontraremos em Jesus. Não existe outra maneira, não existe outro lugar para encontrarmos, nos saciarmos desta fome, a não ser em Jesus. Não é assim? Então é isso que Jesus está dizendo. Ele é o pão da vida. E interessante que, por isso que eu citei o João 6,33, ele diz que ele foi enviado dos céus. Enviado. Ele desceu dos céus. Ele não foi empurrado. Ele não caiu do céu. Ele foi enviado com propósito. E o que o Senhor está dizendo é que se nós não priorizarmos esse tipo de fome, se nós não saciarmos esse tipo de fome, espiritualmente falando, buscar no Senhor, de pouco vai adiantar, né, termos trabalhado muito. Como diz lá em Ageu, né, trabalhastes bastante e o vosso dinheiro é colocado como num saquitel furado. Por quê? Porque não tem o rendimento. Se
entra por um lado, sai pelo outro. Por quê? Porque o princípio, aquilo que é mais importante, não está sendo buscado. Infelizmente, nós vemos, observamos, né? Talvez eu possa dizer, né, citar que mencionar que eu cito muito essa palavra infelizmente, mas é uma leitura que a gente tem que fazer. Como cristãos, temos que fazer uma leitura do que acontece, uma leitura do que acontece num lugar, uma leitura do que acontece numa família, uma leitura do que acontece conosco. Se não fizermos isso, como buscaremos ao Senhor? As pessoas vivem falando, né, de acontecimentos aqui, acontecimentos acolá, etc. e tal, e parece que é sempre exterior, sempre diz respeito aos outros, mas a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos analisar a nós mesmos, esquadrinharmos a nós mesmos. E esse esquadrinhar a nós mesmos significa olhar para as situações, as circunstâncias e ver. Às vezes o salmista diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. O que está dizendo isso aí? Confiar naquilo que possui, ou pensa que possui. Mas o cristão faz menção do nome do Senhor. O posicionamento do cristão é sempre estar ligado ao reino na qual ele faz parte, na qual ele pertence, o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. A palavra do Senhor diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pensa bem na riqueza do mundo inteiro. Só de ouro, vamos pensar só no ouro que existe no mundo inteiro. Que adianta ganhar todo esse ouro e a pessoa perder sua alma? E é isso que Jesus está ministrando. Ele não caiu do céu, ele veio, ele foi enviado com um propósito de mencionar, de trazer a salvação, né? De cumprir aquilo que era necessário para a nossa salvação. E por isso é preciso, é fundamental priorizarmos, saciarmos esta fome, este tipo de fome. Não adianta confiar em carro, confiar em cavalo, não adianta se nós não saciarmos esta fome que só Jesus pode saciar. Quando atentamos para sinais que estão acontecendo aí, mostram claramente que o Senhor está às portas. Como já disse em outra mensagem, não temos, né, datas certas e previstas para isso, mas o Senhor manda olhar na palavra e quando essas situações estivessem acontecendo, estaria próximo o arrebatamento da igreja. E nós precisamos estar atentos a isso. É preciso alimentar o nosso espírito e este alimento é só na palavra. É incrível como a gente observa as pessoas dando crédito, né, a N circunstâncias. Eu sempre gosto de citar um exemplo que a pessoa vai a um médico, passa por uma consulta, o médico diz, olha, você precisa tomar determinado remédio, e é prescrito ali o remédio, ele tem que buscar, né? E ele passa na farmácia, entrega a receita, e ele compra aquele remédio e toma assim, naturalmente, como se fosse a coisa mais simples e mais comum. Ele não questiona, ele tem, entre aspas, fé naquilo que está acontecendo. Ele tem fé naquilo que o médico ditou, naquilo que o médico disse, naquilo que o médico escreveu. Ele bota tanta fé que ele não questiona nada, ele simplesmente passa na farmácia, compra, paga, não importa o preço do remédio, ele compra e ele faz uso daquele remédio. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, está lá às vezes a Bíblia até empoeirada sobre a escrivaninha, porque há muito tempo os olhos não passam pelas palavras que trazem vida eterna. Só o Senhor pode nos saciar desta fome. Por isso que ele diz, não trabalhem só pela comida, pelo bem-estar, mas procure um outro tipo de alimento.
E essa mensagem é para dizer, olha para as situações que estão acontecendo no mundo. Você tem se alimentado? Você tem se alimentado da palavra? Você tem buscado a Deus? Talvez você se esfriou por olhar situações, contemplar situações que ocorreram aqui, acolá, com irmãos, com igreja, com pastor e tudo mais. Mas eu digo para você, sem sombra de dúvida, nada disso, absolutamente nada disso vai servir de desculpa no grande dia que estivermos diante daquele que pagou o preço por nossas vidas. Aquele que desceu dos céus com um objetivo maior, comprar a nossa salvação, comprar a nossa liberdade, nos livrar do pecado, da morte e principalmente do juízo. Porque esse pão vivo, o alimento que ele nos dá, não diz respeito apenas e tão somente a este plano terreno que vivemos, mas é um alimento que nos concede a vida eterna. Eterna. Tem ideia o que é isso, eterna? E olha, não existe repescagem não, viu? Conforme diz em Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Segue-se depois disso o juízo. Não tem repescagem. Não tem uma maneira de você ficar num espaço onde você vai pagar pelos seus pecados para depois ir para um outro. Não, não existe isso. Biblicamente não existe isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue-se depois disso o juízo. E aí fica essa pergunta, o que é que você tem se alimentado? O que é que você tem buscado? O que é que você tem priorizado? Eu sei que talvez você poderia dizer, mas eu tenho que trabalhar. Amém. O Senhor diz isso. O Senhor diz que o trabalho foi colocado para exercitar o homem. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Até então o homem trabalhava, mas não sofria ação, né? A defasagem, o cansaço e tudo mais, né? Mas depois do pecado o homem passou a, com o suor do seu rosto, defender o seu pão. Então é uma instituição por Deus, mas aqui o Senhor Jesus está chamando a atenção. Ele está dizendo, você pode trabalhar, mas qual é o primeiro pão que você tem que se alimentar? Qual é o primeiro pão? Que tipo de pão que você tem que se alimentar? Claramente a Bíblia diz que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que ocupamos um corpo. Então o maior alimento que podemos lançar mão é das palavras do Senhor Jesus. É desse pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão da vida. E ele traz vida para todo aquele que se alimenta dele. E essa vida é uma vida eterna, não é uma vida que diz respeito puramente a esses pouquíssimos dias, esse vapor que somos nós aqui, neste período nesse plano terreno. Eu queria que você acalentasse essa palavra aí no seu coração, se alimentasse. Vamos ler mais a palavra, vamos nos dedicar mais tempo à leitura da palavra, né? Vamos deixar de lado os concorrentes, né, o entretenimento, e ler mais, meditar mais, se alimentar mais, porque Isaías já disse lá atrás, né, em Isaías 55:2, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não satisfaz? Que Deus continue abençoando a tua vida e que essa palavra possa continuar frutificando no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, trazendo vida e vida com abundância. Em o nome do Senhor Jesus.